Semana passada eu comecei no 17, fui até o 19, mas a partir do versículo 20, mas passando pelo 17, 18, 19, vimos na semana passada, identificamos na carta de Paulo aos Efésios, os inimigos da igreja. Quais são os inimigos da igreja? Glória a Deus. Acredito que os inimigos de Jesus são os mesmos inimigos da igreja. Até citei João 17, não lembro agora o versículo, que diz: deles a tua palavra e o mundo vos odiou. Então, principal de todos, que é o arqui-inimigo de Deus, esse inimigo de todo, viu? De Deus, inimigo dos homens, e é o adversário, é um inimigo invisível, espiritual. Pois bem, ele é chamado príncipe deste mundo, porque ele montou um sistema corrupto, mundano, que ele quer divergir todos os princípios divinos e colocar na cabeça do homem, na mente do homem, coisas erradas como se fossem certas. Olha aí, coisas erradas como se fossem certas, inversão de valores. Porém, esse homem, quando eu me refiro ao homem, o gênero, né? O homem, a natureza humana, o ser humano em si, ele poderia até resistir a esses inimigos. No entanto, há um inimigo dentro deste homem que conspira contra ele mesmo. Segundo escreveu o apóstolo Pedro, capítulo 2, a sua primeira carta, versículo 11, diz que nós fomos peregrinos, que nós temos que se abster dos desejos latentes da nossa natureza carnal. E ele diz mais: os quais combatem contra a nossa própria alma. Ou seja, glória a Deus, é como se existe assim, o adversário, para ele dominar a mente, o coração do homem, ele é como se tivesse agentes internos infiltrados, para que ele pudesse ali conspirar contra o próprio ser humano. Meu Deus, que palavra foi essa, meu Deus do céu? Pois bem, conspira contra ele mesmo, porque infelizmente, pós a queda, nós nos tornamos em nossa natureza maligna, inimiga de Deus, inimiga de Deus. Portanto, identificando tais inimigos, vem a pergunta que eu quero nessa noite enfatizar: tem como a gente vencer? Glória a Deus. Eu sei que tem uma palavra bíblica que Deus disse assim, através de Tiago: resisti ao diabo na fé, e ele fugirá de vós. Tem outra palavra bíblica que Deus diz sobre o pecado da natureza carnal. Ele diz: foge das paixões da tua juventude. Segunda de Paulo ao Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Foge dos desejos da tua juventude. Se ele mandou fugir, é porque o negócio é sério. É porque precisamos de Jesus para vencer o inimigo. E é pela fé que nós vencemos o mundo. É pela fé que nós vencemos o mundo. Glória a Deus. Esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Glória a Deus. Então eu dei aqui um resumo de como a gente pode vencer esses inimigos, os nossos inimigos, como igreja de Cristo aqui na terra. Glória a Deus. Que Deus tenha misericórdia. Interessante é que esses três inimigos, eles estão vinculados com um só objetivo.
o objetivo do adversário na tríade específica falada por Jesus, vocês lembram, né? Capítulo 10 de João: o ladrão só veio para matar, roubar e destruir. Então, esses inimigos da igreja, eles têm o poder de influenciar, de dominar e de escravizar, e consequentemente levá-los à destruição moral e espiritual. E se não se arrepender, se não houver uma mudança de mente, metanoia, certamente somos fadados à morte eterna. Mas louvamos a Deus por Jesus Cristo, que nos dá vitória, que nos faz triunfar, porque Ele venceu lá na cruz o arqui-inimigo de Deus, o príncipe deste mundo. Ele venceu na sua própria, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Glória a Deus. É profunda essa carta, irmão Mário Igor. Você que gosta de estudar, né? Glória a Deus. Eu achei interessante isso aqui, viu? Porque, presta atenção, capítulo 8 de Romanos diz que era impossível, versículo 3, porquanto era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Glória a Deus. Então o próprio Jesus se humaniza, não estava com a natureza corrompida, é claro, isso é bem verdade, né? Ele vem como homem, ele passa pelo deserto da tentação, ele vence o inimigo numa combate ali, o inimigo lançando as propostas, lançando os desafios, e Jesus só resistindo pela espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, definimos na semana passada esses inimigos, e um deles que nós podemos, o que eu falei, que é o aliado do adversário, é o nosso e do sistema mundano corrupto, é a nossa natureza, conforme os irmãos da mocidade têm, até citei esse versículo, Mário Igor, Gálatas capítulo 5, que diz que há uma luta constante entre a carne e o espírito, estes se opõem, para que não façais o que nós queremos, mas se somos guiados pelo Espírito, não estamos mais debaixo da lei, porque ele fala uma porção de vícios que estão enfatizando a obra da carne, que elas são manifestas. Esses vícios, eles são divididos em algumas porções. Por exemplo, no que se refere o carro-chefe, que é o carro-chefe, aqui é o carro-chefe, é o que vai na frente, é formado de 3, que é exatamente relacionados à impureza sexual, à prostituição e à lascívia. Depois ele fala de 2 vícios que estão relacionados à questão da religiosidade, que é a idolatria e a feitiçaria. O homem é propício a isso. Depois ele fala de pelo menos 2 que estão relacionados ao domínio próprio, ao controle da própria pessoa pelo Espírito Santo de Deus, que lá no final é a bebedice e a glutonaria. Mas os demais, todas essas obras da carne estão relacionadas, sabe com o quê? Com convivência humana. É na convivência humana, é tanto que não recomendo jamais esses encontros, programas televisíveis, que estão um monte de homem e de mulher. Aí você vê essas obras da carne, confusão, contenda, prostituição, homossexual, tá? Tudo que não presta, está aí. E tem alguns irmãos que dizem: irmão, eu tenho que ir mais rápido, porque eu tenho que ver quem vai estar lá no paredão. Está repreendido esse negócio aí do paredão, irmão. Está repreendido, porque isso aí é obra da carne pura. Está entendendo? E aí ele cita, relacionados às guerras, relacionados às pelejas, relacionados às facções,
relacionadas às emulações, heresias, partidarismos, invejas, homicídio. Todos esses pecados da carne estão embutidos na questão do relacionamento entre os seres humanos. Só a graça de Deus. E como vencer isso, irmão? Somente pela graça. Paulo nos dá recomendações nessa carta de Paulo aos Romanos. Eu acho muito interessante, aos Romanos, capítulo 13, irmãos, versículo, se não me falha a memória aqui, é o 14. Olha, o segredo está aqui, meu amado. Como resistir, como fugir, como vencer esses inimigos internos. O Senhor Jesus nos dá, pelo Espírito Santo, a Paulo, capítulo 13 de Romanos, versículo 14. Ei, irmão Wellington, revestivos, mas revestivos. Revestivos de quê? Do Senhor Jesus Cristo. Somente Ele que nos dá a graça necessária. Glória a Deus. Somente o Senhor Jesus Cristo. E a palavra diz no capítulo 13 de Romanos, né? Versículo 14: se você se revestir do Senhor Jesus Cristo, não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Glória a Deus. Aqui está a mensagem de Cristo para nós. O que nós mais precisamos é se revestir da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que nós mais precisamos, é de buscar a graça do Senhor em nossas vidas. Porque se estivermos fortes internamente, a carne não terá poder sobre nenhum de vós. Pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito mortificará. Meu Deus do céu. E é essa a verdade de Deus para nós. Irmãos, dito isso, esse texto, ele vai mostrar no capítulo de Efésios, como eu li, ou no caso, Diácono Wellington leu, versículo 20 em diante, e ele vai dizer alguns princípios que nos norteiam a respeito dessa vitória, através do conhecimento, dessa comunhão com Cristo. E é isso que Paulo nos mostra nessa carta aos Efésios 4, versículo 20. Encontraram? É o texto da leitura, que diz o que, irmãos? Porque ele diz assim, ó, mas, versículo 20, né? Vamos lá? Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Glória a Deus. A gente lê esse texto, né? Aprendestes assim a Cristo. O entendimento. Quer dizer que Deus fala ao nosso conhecimento, ao nosso coração. Mas não é simplesmente algo assim, assim como que você... Vamos dar aula hoje sobre cristologia, né? Como teologicamente falando, né? É bom você estudar a cristologia, né? A respeito de Jesus. Mas ele está falando aqui de um conhecimento muito mais do que o conhecimento que fala a mente. Claro que fala a mente, tem que falar a mente. Meus irmãos, nós temos que entender o propósito de Deus. Mas é um conhecimento muito mais assim, daquele conhecimento que foi cantado aqui, que não fica somente lá no estágio, no átrio das mulheres, no átrio dos homens, no átrio dos gentios, no santo lugar. Não, é um conhecimento que vai muito além, que vai um conhecimento mais íntimo, que só o sumo sacerdote adentrava para conhecer. Glória a Deus, o santo dos santos, e ali ter uma intimidade com Cristo. Irmão, essa é uma arma, é uma estratégia de guerra poderosa. O conhecimento de Deus, disse Jesus em João 8,32, o conhecimento de Cristo em nós, Ele nos liberta. Glória a Deus. O pecado não terá domínio sobre vós, se vocês estiverem conhecendo de Deus a verdade que nos liberta. E se o Filho vos libertar, livres. Glória a Deus. Então está aqui o segredo da nossa vitória sobre os inimigos da igreja. Glória a Deus. E o inimigo quer exatamente, conforme os versículos anteriores, a plataforma, a área da batalha. Onde se dá a área da batalha? Não é física, mas é exatamente o controle
da mente. O inimigo quer o controle da mente. E olha que ele obscurece, ele joga trevas. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4:4, com letra minúscula: o Deus deste século, mas é o diabo, ele cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos, né? Apenas só aqueles que ainda não conheceram a Cristo, eles estão como que com as suas mentes, ao ponto de o próprio Paulo ser um homem religioso e ser cego, espiritualmente falando. Foi quando Jesus se manifestou a ele e disse: eu sou Jesus a que tu persegues, ó Saulo de Tarso. Glória a Deus. Então, esse conhecimento maravilhoso de Cristo nos liberta, irmãos, para vencermos a carne, vencermos a nossa própria natureza, vencermos as astúcias ciladas do adversário. Veja bem, o capítulo 5, capítulo 4 de Efésios, como eu tenho lido, vou ler aqui o 21, está seguindo aqui a sequência do assunto, que ele vai continuar essa mesma temática, do 20 e o 21 estão agregados aqui, estão juntos. E diz: se tendes ouvido, vocês ouviram a verdade de Deus, e nele fostes ensinados como está a verdade em Jesus. Então, veja que o conhecimento de Deus, né, ele vai trazer uma verdade que vai iluminar a nossa mente. Então os olhos, faz parte até eu lembro de uma oração que Paulo fala aos Efésios, durante alguns momentos que eu ministrei aqui, e eu me lembrei agora, que é exatamente no capítulo 1, versículo 18, voltemos ao primeiro capítulo, ele diz que os olhos do nosso entendimento foram o quê? Iluminados, pelo conhecimento de Deus, pelo conhecimento de Jesus Cristo. Os olhos do nosso entendimento foram iluminados. Irmãos, quando o crente está com a mente assim, vem os problemas, sabe? Os problemas vêm mesmo, e traz aquela tribulação. Tem alguns que, como os discípulos de Emaús, que estavam assim com o coração tão magoado, assim: nós pensávamos que fosse ele, nós achávamos que era ele, mas até agora, tem umas mulherzinhas que foram visitar o túmulo, disseram que ele ressuscitou, mas nós não vimos nada. De repente vem um forasteiro, diz: oi, o que vocês estão conversando aí no caminho? Você não está sabendo de nada não? A respeito do Cristo que foi morto. Aí o forasteiro começa a narrar os fatos velho testamentário. Convinha que se cumprisse a escritura, conforme está no livro de Levítico, Êxodo, glória a Deus, os salmos de Davi, os salmos messiânicos, os profetas Isaías, os profetas Jeremias, e o homem foi iluminando o caminho deles, irmão. Foi assim um momento que eles, quando chegaram em casa, eles: vem conosco, o dia já se declina. Quando o homem abriu, pegou o pão e orou, aí abriram-se os olhos e eles reconheceram que aquele forasteiro era o próprio Jesus. Quando o coração a mente foi iluminado, os pés aceleraram para voltar para o lugar da oração. Quando a mente foi iluminada, os pés foram direcionados, eles voltaram a proclamar que o Cristo estava morto, mas ressuscitou dentre os mortos. Quando eles foram iluminados, eles não somente voltaram a caminhar, voltaram a falar, mas as suas mãos se dispuseram a trabalhar para o Senhor Jesus Cristo. Então o crente que tem que estar exatamente nesse mesmo perfil, ocupado, adorando, falando do grande amor de Deus, para não deixar que as lutas internas prevaleçam contra a tua vida, revestido do Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo está dando essa dica para nós. Nós queremos vencer essa batalha, essa guerra. Eis aqui o segredo, glória a Deus. Se vocês já foram, aprenderam assim de Cristo, e que tendo ouvido, fostes ensinados como está a verdade em Jesus, pode ter certeza, ninguém vai tirar essa verdade do seu coração.
nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem potestades, nem principados, nada neste mundo nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Glória a Deus. Não é assim que está em Romanos capítulo 8? Todas as coisas cooperam para o bem. Então nada, até revelação. Olha aí, irmão Mário. Gálatas 1, não sei se é o 8. Se um anjo do céu descer trazendo um outro evangelho, anátema. Conheça Jesus, o Jesus maravilhoso que foi morto, ressuscitado, foi assunto aos céus e voltará para arrebatar a sua igreja. Glória a Deus. Amém? Tá bem, irmão. Depois Paulo vai discorrer aqui sobre alguns verbos para a gente estar sobre o domínio desse reino da luz, esse reino de Deus. E ele vai dizer, pelo menos, veja bem, no versículo 22, 23 e 24. Glória a Deus. No 22 ele vai dizer que quanto ao trato passado, nós temos que despojar-se do velho homem, que se corrompe. Olha aí, ó. O velho homem, ele está corrompido. Está entendendo? É como se você, por exemplo, acho que não sei qual é o capítulo de Jeremias, diz: enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Algumas pessoas, não, mas eu estou ciente, o meu coração. Irmão, tenha cuidado, não seja seduzido pelo seu próprio coração, porque o coração é enganoso. Então Deus tem uma palavra para a nossa vida, Ele tem a verdade de Deus. Nós não podemos ser movidos por sentimentos, nós não podemos ser movidos por algo que nós estamos, é a verdade de Deus que nos esclarece. Mas veja bem, ele está falando que o trato passado, ou seja, os costumes, os pecados, as obras da carne, em que os homens foram encharcados, dominados, escravizados. E está dizendo: olha, agora que você conhece a Jesus, irmão, que quanto ao trato passado, irmão, isso aqui é interessante: vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Ele está usando uma metáfora. Está lembrado do jovem, o nome daquele, não diz o nome, mas é assim, a parábola do filho pródigo. Chegou com as roupas esfarrapadas, descalço. O que foi que o pai dele fez? Tem que tirar essa roupa velha, botou uma roupa nova. Glória a Deus. O homem andava nu, despido, no cemitério da cidade. Era um terror. No dia que Jesus entrou na vida dele, a mente dele esclareceu. O homem estava sentado e vestido uma roupa nova. Claro que a roupa que Paulo está falando aqui, no sentido simbólico, é espiritual. Nós temos que despojar do velho homem. Uma outra passagem que eu achei interessante, como se fosse assim, que antigamente os mortos, né, eles eram sepultados, eles enrolavam vários, como se fossem panos de linho. Exemplo, você lembra de um deles? Lázaro estava morto. Depois Jesus ressuscitou, ele diz: tirai, porque o cheiro da morte, como eu dizendo, o mau cheiro, na verdade, né, aquela questão da podridão da carne humana, né, estava naquelas vestes. E Jesus diz: desatai-o, tira essa roupa aí. Glória a Deus. Então, simbolicamente falando, está falando que a nossa vida com Deus é como tirasse a roupa velha, o velho homem com as suas concupiscências do engano. E interessante aqui, irmãos, Deus fala ao nosso coração, à nossa mente. Ele disse: a terceira coisa aqui no versículo 23: vos renoveis, que mais? No espírito do vosso sentido. Está aqui a área do campo da batalha. Renovação
do vosso entendimento. Romanos 12, versículo 2, irmão Mário, Igor, você sabe, né? O que diz? Não vos conformeis com esta era. Até uma música, né? Não vos conformeis com esta era. Por isso espera, em Deus espera. Glória a Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. E esse texto, despojar é algo contínuo, irmãos. Dia após dia nós temos que se despojar do velho homem. Dia após dia nós temos que buscar o renovo do entendimento, do nosso sentido, para que nós não sejamos ludibriados, para que nós não sejamos enganados, enfeitiçados, encantados, para que nós não sejamos como meninos levados por qualquer vento de doutrina, sejamos massa de manobra de quem quer que seja. Nós não podemos ser massa de manobra de nenhum sistema. Glória a Deus. Irmão, vocês estão aqui na igreja, não é como que os incrédulos dizem isso, né? Esses pastores têm um poder de persuasão, eles fazem a cabeça desses irmãos, eles fazem assim uma lavagem cerebral. Meu Deus, está repreendido, Satanás. É a mente de Cristo, irmão. É Cristo que transforma, que renova a nossa mente. Não é lavagem cerebral não, irmão. A obra de Deus é feita com amor, com dedicação e com espírito voluntário. Glória a Deus. E quando o crente, como eu falei no domingo, né? Quando o crente não é levado pelo essa doutrina farisaica, daqueles saduceus que era tudo naturalizado, nós temos a mente de Cristo, glória a Deus. Nós temos o entendimento daquele que é verdadeiro. Nós estamos naquele que é verdadeiro. Amém? E vos renoveis no vosso homem. Glória a Deus. Aqui ele fala do renovo da mente. Interessante que se você trazer mais um pouquinho os versículos que o diácono Wellington leu, exatamente, eu citei já a oração que Paulo fala para o entendimento ser restaurado, mas lá no versículo de número 18, ele diz que a mente dos incrédulos estão entenebrecidas. Eita, meu Deus do céu. Só a graça de Deus, irmãos. Luz para o teu caminho. Como é que diz o texto, hein? Luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés. A palavra que ilumina. Então, meus irmãos, nós estamos em dias terríveis. Dias de guerra. Guerra no campo espiritual, no campo das mentes. O adversário deseja cooptar para si mentes. Ele quer implantar, no dizer de Paulo, fortalezas. São fortalezas, irmãos. Esse texto eu achei ele tremendo. Me lembrei agora da carta aos Coríntios, capítulo o número 10. E ele diz que a seguinte expressão, no versículo, a segunda carta, no versículo 3: porque andando na carne, nós não militamos segundo a carne. Paulo está falando que o ministério, né, a obra de Deus, ele estava militando, glória a Deus, mas eles não estavam andando segundo a carne. Ele diz no versículo 4 que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E que fortalezas são essas? Que fortalezas são essas? Fortalezas são pensamentos, são conhecimentos, são ideias humanas, diabólicas, que estão inseridas no coração dos homens. E o apóstolo está dizendo: olha, veja aí, as armas da nossa guerra não são carnais, mas essas fortalezas, elas são conselhos, o versículo 5, vou ler agora: destruindo os conselhos, os discursos humanos, fraudulentos, mentirosos, que enganam os homens. Irmãos, é o mesmo princípio, irmãos. Já dizia o homem de Deus: nada se faz novo debaixo do sol, só uma nova roupagem.
Está entendendo? A mentira é a mesma. Aquele mesmo velho homem que foi expulso lá do jardim, aquele mesmo os homens que, como Caim, que foi expulso, formou o seu próprio linha de pensamento, formou a sua própria ideologia, formou o seu próprio plano de salvação. Eles queriam chegar até o céu, confiando em si mesmo. Aí Deus teve que espalhar o povo, né? Mas são fortalezas, que o apóstolo está dizendo, destruindo os conselhos, toda altivez que se levanta contra quem? Ora, contra quem? Contra o conhecimento de Deus. E como servo de Deus, nós temos que levar cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Glória a Deus. Levar cativo. Porque chega assim uns pensamentos sugestivos. Tem pensamento sugestivo. Ei, meu Deus do céu, está repreendido o inimigo. O herói da fé lá, né, Mário, que disse que os pássaros podem até sobrevoar sobre a nossa cabeça. Nós não podemos deixar que ele faça ninho sobre ela. O ninho de Satanás, eles estão na mente dos homens que não conheceram a verdade que liberta. Eles estão aprisionados, eles estão assim, crentes, que eles estão certos, na mentira, no engano, na falsa religiosidade. São fortalezas do engano, e somente a verdade de Deus é que nos traz a vida, a luz e a libertação. Amém, meus irmãos? Que Cristo nos ajude. Mas eu quero compartilhar esse quarto momento aqui da defesa, para a gente vencer os inimigos da igreja de Deus. Glória a Deus. É no campo da mente, viu? São conselhos, são discursos bonitos, cheio de palavras belas, mas é mentiroso, é falácias. Vamos lá, capítulo 4, vamos finalizar, porque é o seguinte: eu tenho que conhecer Jesus, eu tenho que me despojar do velho homem, eu tenho que buscar o renovo da minha mente. Mas no 24, para a gente concluir, glória a Deus. Está dizendo que o primeiro Adão caiu, e quando ele cai, ele transmite à sua geração a velha natureza caída. O último Adão, espírito vivificante, ele vem como homem, ele vence Satanás, ele vence o pecado, ele vence o sistema mundano, ele morre injustamente, mas ele morre pela causa do perdido pecador. Portanto, agora ele é morto, é sepultado, e ele ressuscita no corpo de glória. Ele diz: quem está em Cristo agora é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram. E se você está querendo ainda aprender, ainda voltar para essas coisas velhas, está na hora de você se revestir de novo, como diz o apóstolo: revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Entenda aí, irmãos. Glória a Deus. Mas pastor, já estou salvo. Mas eu fui batizado, sou até batizado no Espírito Santo. Mas você tem que vigiar, irmão. Vigiai e orai, para não cair em tentação. Os dias são de trevas, como diz o hino. Os dias são maus. Aquele que está em pé, cuide, para que não caia. Então a dica para vencer é se revestir do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Que o Senhor nos ajude, né? Que o Senhor nos dê força nessa caminhada. Glória a Deus, que Ele possa nos revestir deste novo homem. O novo homem, eu posso dizer, essa palavra é novo homem, é natureza regenerada, é o homem remido, é a nova natureza, é o homem regenerado. Então essas são as palavras referentes à novidade de vida. Glória a Deus. Então exatamente, se revestir de novo, uma proteção que protege a sua mente, que protege o seu coração, que te dá força nessa peleja, nessa batalha. Que Deus em Cristo nos ajude a nos levantar, a nos renovar em Cristo,
e a não deixar que nenhuma fagulha do velho homem, que nenhuma fagulha do pecado venha ter influência sobre a nossa vida, mas que nós possamos diante de Deus, mesmo que se nós estivermos na presença de Deus, mas o processo da metanoia continua. Metanoia é a mudança de mente, é o arrependimento, é quando você se converte, é quando você passa pelo processo de restauração novamente, e o nosso Deus é o Deus da restauração. Glória a Deus. Então vamos louvar a Deus, depois vamos fazer uma oração final. Glória a Deus. Quem vai louvar é o irmão?